Um cumprimento muito especial aos nossos parceiros desta iniciativa, à Câmara Municipal de Porto Alegre, representada pelo Sr. Presidente, Dr. Alberto Teixeira, à União das Freguesias da Sé de São Lourenço, ao IDES, Instituto para o Desenvolvimento da Cultura e da Ciência, aqui representado pelo Sr. Presidente, Professor José Manuel Paixão. Cumprimento igualmente todas as autoridades académicas, civis, militares e religiosas que responderam positivamente ao nosso convite. Cumprimento também e agradeço à Comunicação Social todo o apoio que tem dado ao Politécnico da Primavera, tendo percebido muito bem os seus objetivos e a importância de ser uma iniciativa cultural, congregadora e abrangente. Em conjunto, fazemos acontecer. Porém, permitam-me uma saudação muito especial e um enorme agradecimento em nome da Comissão Organizadora do Politécnico da Primavera, ao professor Luís Osterberg, o nosso conferencista de hoje, bem como ao professor Joaquim Mourado, que acedeu a introduzir a conferência e moderar o debate que seguirá. Esta segunda conferência, integrada no Politécnico da Primavera, realiza-se hoje na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, uma das escolas do Instituto Politécnico de Porto Alegre, de acordo com uma política de percorrer vários espaços da cidade, tendo em atenção a natureza e o conteúdo de cada uma das conferências. Quero, por isso, agradecer toda a colaboração da escola e dos seus técnicos e funcionários, na pessoa do seu diretor, professor Fernando Rabola, e também nele cumprimentar toda a comunidade académica da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Porto Alegre aqui presente. O tema desta conferência, a proferido pelo professor Luís Osterbeck, intitula-se O Ensino Superior no Desenvolvimento do Interior. Um tema com grande atualidade. Face, inclusivamente, à saída, há pouco tempo, do primeiro estudo do CSISP, não é primeiro, mas do estudo deste ano, o primeiro estudo do CSISP deste ano, sobre o assunto, na passada semana, o impacto económico dos Institutos Superiores Politécnicos em Portugal. Sem querer entrar diretamente no tema da conferência, nem no conteúdo do estudo referido, já que quer o conferencista, quer o moderador estão mais dentro destes temas pelas suas áreas de investigação e de estudo, não queria deixar de sublinhar, em jeito de enquadramento de preocupações, alguns aspectos claros do impacto dos politécnicos nas suas regiões, centrando fundamentalmente nas regiões vulgarmente designadas do interior do país. Não é surpresa para ninguém que os politécnicos, como o nosso, trouxeram às regiões onde estão implantadas, há ensino superior politécnico em mais de 60 concelhos do país, trouxeram, dizia eu, fortes investimentos em diferentes equipamentos, alguns novos, outros recuperados, como estes onde estamos hoje, talvez os maiores investimentos dos últimos 40 anos nas diferentes regiões do interior, trouxeram produção, valorização e partilha de conhecimento e tecnologia, transformaram-se numa das maiores entidades empregadoras das regiões e, fundamentalmente, são instituições que, nestas zonas demograficamente envelhecidas, têm mais capacidade de atração de jovens para a região, do resto do país e de vários pontos do mundo, transformando as regiões e assumindo um papel de forte contributo para a coesão territorial. No desenvolvimento da sua missão, contribuem de forma decisiva para a qualificação da população, tornando a região mais qualificada, mais capaz de responder a desafios, com cidadãos mais cultos e socialmente mais intervenientes. Os politécnicos são também uma garantia da equidade do acesso ao ensino superior. Com estas instituições, cobrindo todo o território nacional, muitos jovens tiveram e têm a oportunidade de se qualificarem, que não a teriam de outra forma por razões financeiras, como sabemos. As grandes preocupações, também todos as sabemos, a capacidade das regiões em fixar estes jovens qualificados e em criar emprego qualificado, nomeadamente interrelacionado com as áreas de formação de cada politécnico. Este é o caminho que falta fazer, entre outros, para aproveitarmos melhor a capacidade instalada de recursos humanos e materiais dos nossos politécnicos para o desenvolvimento das regiões. Ainda há pouco ensino superior em Portugal. Só 4 em cada 10 jovens, na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, frequentam o ensino superior. Era 1 em cada 10 em 1974. Há 45 anos. Ainda falta percorrer um longo caminho. Não sabemos como seriam hoje as nossas regiões sem politécnicos. É um exercício difícil. Não sabemos como seria o desenvolvimento económico das regiões se os politécnicos não existissem. Mas não seriam a mesma coisa, por certo. E sobre esta matéria parece fácil estarmos todos de acordo. O estudo sobre o impacto económico que há pouco falava será complementado em breve com outro estudo que está a terminar sobre outros impactos, nomeadamente sociais, culturais, transferência de conhecimento e tecnologia e alinhamento com a estratégia de desenvolvimento regional de cada região. Em breve, apresentaremos os resultados destes 2 estudos, em conjunto, aos diferentes setores da comunidade,
por forma a fazermos desse momento um importante momento de análise e reflexão sobre o presente, mas sobretudo com a preocupação de abrir caminhos para o futuro. Porém, não posso deixar de referir apenas uma das mais importantes conclusões do estudo do impacto económico já finalizado. O impacto económico direto do nosso Politécnico nos 2 concelhos da região onde está instalado o Politécnico vem fundamentalmente do gasto anual dos estudantes, de onde, se queremos mais impacto económico, teremos todos que fazer um esforço no sentido de criarmos as melhores condições para termos mais estudantes, considerando, como há pouco dizia, que a nossa capacidade instalada é praticamente capaz de responder a um aumento significativo de estudantes sem custos adicionais. Não quero alongar muito mais, pois viemos cá fundamentalmente para ouvir o professor Luís Osterbeck, e é exatamente com algumas linhas de força do seu currículo que queria terminar a minha intervenção. O professor Luís Miguel Osterbeck é um cidadão português, nascido na Holanda, em 1960, licenciado em História pela Universidade de Lisboa em 1982. Iniciou a sua atividade como arqueólogo, tendo trabalhado sobretudo os mecanismos da expansão da economia agropastoril na Península Ibérica. Aliás, a linha de força do seu doutoramento em Arqueologia, que realizou na Universidade de Londres e que terminou em 1994. É diretor do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação desde o ano 2000, tendo coordenado projetos de investigação nos domínios da arqueologia, gestão do património cultural e gestão integrada desde 1983 em Portugal, América Latina e África. É desde 1986 professor do Ensino Superior Politécnico. É professor do Instituto Politécnico de Tomar, mas também professor convidado das Universidades de Córdoba, em Espanha, e Ferrara, em Itália. É membro do Conselho Científico do Museu Nacional de História Natural, em Paris, nomeado pelo governo francês. Foi professor convidado em cerca de 40 universidades de 25 países da Europa à China, passando pelo Brasil e Cabo Verde. É membro da coordenação do doutoramento europeu Erasmus Mundus em quaternário e pré-história. Professor orientador no âmbito do património em inúmeras universidades, para além de ser membro de diversas ONGs nos domínios do património cultural e ambiental. É titular da Cátedra Unesco IPT em Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território, que foca os seus estudos fundamentalmente em territórios de baixa densidade. Luís Osterbeck é secretário-geral do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, na Unesco, desde 2014. É conselheiro de diversas organizações culturais e académicas ligadas à arqueologia e ao património, de que destaca o Conselho Científico do Ano Internacional para o Entendimento Global em preparação pela ONU. É vice-diretor do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra e investigador na Universidade de Córdoba. É consultor e avaliador de inúmeros programas europeus e mundiais. Tem 70 livros escritos e 300 artigos publicados nas áreas temáticas das origens da agricultura, tecnologias, arte rupestre, património cultural e gestão integrada do território, onde tem defendido um novo papel social para as humanidades no quadro de uma reorientação dos planos de gestão territorial. Desde o final da década de 1990, começou a aplicar modelos de arqueologia pré-histórica na avaliação, monitorização e gestão de territórios. O professor Luís Osterbeck, com vários prémios e um currículo riquíssimo e de grande coerência, tem na articulação das áreas da arqueologia, humanidades e sociedade contemporânea o seu interesse fundamental de estudo, focando muito da sua atenção no património no âmbito da gestão cultural integrada do território. Apraz-me dizer que o professor Luís Osterbeck é também colaborador da Unidade de Investigação Valorização dos Produtos Endógenos, que o Politécnico de Porto Alegre constituiu a partir de 3 linhas de investigação, sendo que uma delas é exatamente a valorização de territórios de baixa densidade transfronteiriços. Quero publicamente agradecer-lhe ter aceitado fazer parte da nossa unidade de investigação, que esperamos venha a obter a aprovação da FCT, cuja avaliação aconteceu ainda em dezembro do ano passado, por um painel internacional e sobre a qual aguardamos o resultado final. A sua pessoa e o seu currículo e os seus contributos são com certeza decisivos para o sucesso do nosso Valoriza. Muito obrigado, Sr. Professor. Fazer uma síntese de um tão vasto currículo não é tarefa fácil, mas espero terem ficado claras as preocupações académicas, culturais e sociais do professor, colaborador, amigo do Politécnico de Porto Alegre e conferencista de hoje do Politécnico da Primavera. Peço-lhe desculpa por alguma falha e muito obrigado por estar connosco em Porto Alegre, cidade e Politécnico, que quer ter a sua presença de forma mais assídua
no meio das suas inúmeras tarefas e viagens de trabalho. Vou agora, sucintamente, explicar como vai decorrer a sessão. O professor José Manuel Paixão vai fazer uma curta intervenção de seguida para explicar o que é, quem é e, fundamentalmente, quais são os objetivos do IDESI, o recentemente criado Instituto para o Desenvolvimento da Cultura e da Ciência. Sendo o IDESI um dos parceiros deste Politécnico da Primavera e havendo algum desconhecimento ainda sobre esta nova associação que se funda com a vontade de um conjunto de cidadãos contribuir para colaborar e potenciar o desenvolvimento de Porto Alegre e da região, considerámos que deveria ser neste âmbito criada a oportunidade de todos os portalegrenses conhecerem os propósitos do IDESI. Logo de seguida, tomarão os seus lugares no palco, já cá estão, a meu convite, o professor Luís Alcerbeque e o professor Joaquim Morato, cabendo depois ao professor Morato a condução do resto da tarde e, como já foi dito, terá um espaço para um debate sobre a conferência preferida pelo nosso convidado. A mim, cabe-me agradecer mais uma vez a vossa presença em nome dos 4 organizadores do Politécnico da Primavera e comunicar-vos em primeira mão que a próxima conferência está prevista ainda para este mês e versará a temática da governança multinível, tendo lugar em instalações da Câmara Municipal de Porto Alegre, que será nesse dia o nosso anfitrião. Uma tarde enriquecedora para todos e para cada um de vós, e muito obrigado pela vossa atenção. Minhas senhoras, meus senhores, encontro-me aqui e apenas para apresentar publicamente o Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e Ciência, o IDESI. Foram muitas as vozes que me pediram para o fazer, principalmente após a cerimónia de atribuição do título de professor honoris causa do Instituto Politécnico de Porto Alegre a Adriano Moreira. Quero, contudo, referir que se deve à Senhora Presidente da Câmara Municipal, estimada amiga Adelaide Teixeira, a instalação em Porto Alegre do IDESI. Ao afirmar esta verdade, pretendo apenas contribuir para que a história seja factual. Quando a Adelaide teve a informação sobre este projeto, por mim registado na Sociedade Portuguesa de Autores, nunca mais me deixou tranquilo de telefonar todos os dias para que o IDESI tivesse a sua sede nesta nossa cidade. Hoje, digo que ainda bem. Obrigado, Adelaide. É sempre bom sabermos que estamos a trabalhar em prol da nossa alma mater. Ao definir a sua missão e tendo em conta o seu espírito e propósitos, o Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e Ciência começa por esclarecer que, no seu entendimento, a localização geográfica nem é um drama, nem um estigma. Ela é, sim, um fator de diferenciação. É verdade que essa diferenciação se associa hoje ao esquecimento e ao abandono, mas não estamos condenados a que assim continue a ser. Se o interior tem hoje uma carga negativa, dada a ausência de investimento e o progressivo abandono das pessoas, em particular dos mais jovens, nada obsta a que a situação se possa inverter. É, pois, a pensar nessa inversão de rumo que o IDESI se constituiu e que ativamente quer dizer presente, convocando todas as boas vontades, independentemente das suas orientações políticas. E hoje a minha afirmação encontra-se demonstrada nesta sala. A nossa causa é a região de Porto Alegre e suas gentes, sendo em seu nome que nos apresentamos com 3 grandes objetivos. Contribuir para que a região de Porto Alegre seja um polo de referência positiva no Alentejo e em Portugal. Incentivar o desenvolvimento sustentado da sua população. Promover a criatividade e a excelência. No primeiro deles, fazer da região de Porto Alegre um polo de referência positiva
tenho a dizer. Desejamos que a região de Porto Alegre seja notícia pelos bons motivos. É a nossa intenção dar-nos uma visão do interior sobre o que deve ser a reforma do Estado, nela incluindo a própria reforma do sistema eleitoral. Pensar o país a partir do interior talvez não seja o mesmo que pensá-lo a partir dos grandes centros urbanos. Queremos que o litoral, e principalmente aquele litoral que tudo decide e comanda, conheça as nossas ideias, as nossas soluções, as nossas propostas, na perspectiva de que o engrandecimento e o fortalecimento do interior pode contribuir para a dimensão do desperdício, para um esvaziamento da burocracia, em suma, para um redimensionamento da nação a que todos pertencemos. E, nesse sentido, pensando em ações positivas, queremos que a região de Porto Alegre seja promotora de congressos bianuais sobre interioridade, nos quais, de forma simples e objetiva, se reflita sobre as vantagens das cidades, vilas e aldeias do interior. Sobre o tipo de competitividade que a partir do interior se pode desenvolver. Sobre a necessidade do interior povoado e atrativo para a harmonia das regiões e dos Estados. Segundo, por um desenvolvimento sustentado. Nós acreditamos que viver, investir e trabalhar no interior pode ser um aliciante desafio. E daí que tão importante como atrair pessoas para o interior seja conseguir que as que cá vivem não sintam necessidade de sair. Nesse sentido, é a missão do IDESC promover ações que contribuam para garantir a proteção da natureza, incentivem a qualidade de vida e o bem-estar das populações, sensibilizem os investidores para atividades económicas que possam permitir a ligação entre produção, eventual transformação e comercialização. C. Criatividade e excelência. E último, promover a criatividade como forma de potenciar a inovação é uma das formas de demonstrarmos que a excelência também reside no interior. E, nesse sentido, é a nossa missão incentivar a realização de parcerias entre as escolas e as empresas que nos ajudem não só a revelar a existência de novos talentos, mas nas mais diversas áreas do saber e das artes, como a permitir a obtenção de meios que contribuam para a criação de bolsas de estudo, que patrocinem a contínua aprendizagem dos nossos mais jovens estudantes. A terminar, tive dúvidas de ler esta parte ou não, mas há pouco, quando acordei às 6h30 da manhã, decidi fazer. A terminar, deixem-me confidenciar uma grande mágoa. Contígua a esta escola, onde passei na minha adolescência uns bons anos da minha vida estudantil, encontra-se ainda a casa que pertenceu à senhora Dona Delmira Maçãs, que a doou à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estão a ver, por este preâmbulo, quais eram as minhas reticências em o fazer, mas a minha vontade obrigou-me a ser. No tempo em que o lisboeta, Dr. Pedro Santana Lopes, foi produtor desta casa, aceitou, através da figura de comodato, conceder tal espaço ao IDESC, o que nos permitia ter nele a nossa sede. Esta cedência foi, no entanto, contrariada por um portalegrense, Dr. Edmundo Martins, atual provedor daquela instituição. Perante este gesto, contrário ao do seu predecessor, que foi generoso, encontramos agora perante um ato de gestão não favorável à própria manutenção do edifício em preço. Mais um edifício fechado em Porto Alegre, não preservado e sem utilidade para a vida cultural da cidade. O que não aconteceria se tivesse sido fiel à anterior disponibilidade manifestada pelo Dr.
meu amigo Santana Lopes, como teria todo o prazer de dizer o contrário, hoje e aqui, perante tal atitude prejudicial a Porto Alegre e à região, não posso deixar de manifestar publicamente, assumindo todas as responsabilidades das palavras, o meu lamento, agravado pelo facto de ter sido um portalegrense a ter obstaculizado um sonho e uma decisão, então tomada, com generosidade e sentido de contribuição para a vida cultural da nossa cidade. Enfim, peço desculpa por esta confissão. Ainda tenho esperança de inverter esta situação. Desagradável que nos criou, mas com toda a honestidade. Não consigo perceber quais as razões que o levaram a esse tal portalegrense a ter incompreensível e lesiva posição. Muito obrigado, meus senhores e senhores. O tema não é novo, como todos sabemos. Têm sido inúmeras as vezes que esta questão tem sido abordada, mas as perspectivas de abordagem são sempre diferentes. Complementam-se e nunca esgotam o tema. E apesar das inúmeras vezes que este tema tem sido tratado, parece que ainda não gerou o eco suficiente para que tudo se fosse diferente. Porque o que assistimos e o que os números mostram é que a divergência vai se acentuando, as assimetrias vão acontecendo cada vez mais. E, portanto, queria, antes de mais, agradecer o convite ao professor José Manuel Paixão por estar aqui, nesta qualidade fácil de moderação, e também de os felicitar a todos que acompanham, as entidades que acompanham o IDES, na organização do Politécnico Primavera, pela oportunidade do tema. Apesar de não ser novo, é sempre atual e devemos fazer tudo para que ele esteja sempre na nossa mente e também na nossa reflexão. A eficácia do moderador é falar o menos possível e, portanto, eu vou tentar ser eficaz, passar a palavra de imediato ao professor Luís Ostabeck, que é um prazer tê-lo aqui, que é um privilégio para mim e certamente para todos podermos beneficiar do seu conhecimento e da sua experiência e, portanto, vou pedir para que faça a sua conferência. De seguida, vamos ter aqui algum tempo para conversarmos entre todos, para debatermos, para apresentarmos e fazermos uma reflexão conjunta e depois diremos notas finais. Pronto, e será este o circuito, digamos, desta tarde. Muito obrigado. Tem a palavra. Vou falar dali também. Com certeza. Com certeza. O moderador tem uma responsabilidade muito importante, que é dar a palavra. Então, muito boas tardes. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao Politécnico de Porto Alegre, na pessoa do seu Presidente, o acolhimento hoje aqui, dizer que é um prazer muito grande aqui estar. E é também um prazer muito grande ser colaborador de Valoriza, ainda que seja um colaborador errático. Quer dizer, que tão errático, mais do que errático, porque é a primeira vez que cá vem. Para ser errático tem que vir de vez em quando. Como esta é a primeira, mas é com muito prazer e foi, aliás, com muita satisfação que soube, no início do vosso projeto, criar um centro que também tivesse essa preocupação em relação aos territórios chamados do interior. Agradecer ao professor Faria Paixão que me convidou por uma única razão, é porque somos amigos, porque senão não cometeria esse disparate. Mas nós conhecemos de facto há muitos anos, temos a mesma idade, somos professores do mesmo instituto, vivemos muitas experiências juntos, umas boas, outras não tão boas, mas a vida é feita disso. E é por isso um grande prazer para mim sempre fazer coisas com o Zé Manuel, que é para mim como um irmão e, portanto, temos essa relação. Agradecer a todos os que aqui estão, naturalmente à Sra. Presidente, ao Sr. Bispo de Porto Alegre, ao professor Morato e a todos os que têm paciência de me ouvir uns minutos. Quando se falou deste tema, porque o Zé Manuel disse-me, tens que vir falar a Porto Alegre, e eu respondi sobre o quê? E depois ele é que me disse que podia ser sobre o ensino superior e as questões do desenvolvimento no interior. Bom, eu não sou um especialista em educação. Eu sou professor e os
As pessoas, tirando aqueles que são especialistas, não são necessariamente especialistas em educação. A minha área é hoje a da gestão territorial, de alguma maneira, como foi referido, trabalhei sempre muito sobre essas questões e, portanto, falarei mais nessa ótica em 3 momentos. Primeiro, o contexto, e gastarei algum tempo sobre isso, porque penso que muitas vezes, muitos dos debates, como disse o professor Morato, sobre a educação, mas em geral, sobre estas questões dos territórios de baixa densidade demográfica, vejo muito debate em cima da ansiedade e da constatação do óbvio, que é, há pouca gente, as pessoas vão-se embora, é um fado, portanto é bom para fazer, para quem gosta de fado, eu gosto de fado, portanto essa letra musicada deve dar um bom fado, mas não sei se serve para transformar alguma realidade. E portanto a primeira coisa é isto, e a conclusão, eu digo já qual é que não vale a pena correr. A segunda parte, mais pequena, porque eu já disse que não sou especialista do assunto, é o quê e para quê. Portanto, dizendo também um pouco na mesma linha que um ensino superior acelerado não serve para nada. E lá irei isso. E no fim termino com algumas boas notícias, porque geralmente as pessoas que me ouvem acham que eu sou muito pessimista, mas digo-vos já que não sou. Pelo contrário, sou bastante otimista. Eu penso é que não vale a pena ignorar as realidades e pensar que se vai superar as dificuldades no tempo das nossas vidas, para ser muito claro. Talvez pudesse acabar já aqui. Nós precisamos de um programa como as gerações que nos precederam, que é um programa para além das nossas vidas. E, infelizmente, vivemos numa sofreguidão que só leva a uma consequência, que é ao desespero, ao desânimo, à desilusão. Porque, obviamente, é construída sobre uma ilusão. De onde é que nós partimos? Bom, há coisas que todos passamos a vida a ouvir. O problema que os nossos colegas das ciências naturais começaram a chamar a grande aceleração, com uma série de indicadores ambientais, aos quais se foram somando indicadores de natureza social e económica. Do lado direito estão alguns desses indicadores. Do lado em cima estão indicadores em relação a uma questão de que se fala bastante menos. E eu voltarei a isto porque é um aspecto importante. Só se fala como em dias como hoje, quando dizem que temos que ter as reformas aos 69 anos, mas não se preocupem porque não vai ser aos 69, vai ser depois. Portanto, não é por aí. Agora, não se fala-se muito, por exemplo, e daí este ponto que eu achei que eu devia começar por ele, fala-se muito de que temos que definir estratégias para um crescimento exponencial da população e para o facto de que temos cada vez mais humanos no planeta. Esse diagnóstico está errado. Basta olhar para os gráficos que estão aqui em cima. Esse é um diagnóstico impressionista de quem não percebe que nós estamos numa fase de envelhecimento da população e a espécie está a começar a curva para se extinguir se nada for feito. Bom, a parte boa é que não é a primeira vez que isto acontece e vai ser feito. Nem que seja a duras penas, mas será feito. Mas, obviamente, se nós desenharmos políticas públicas para uma população que está sempre a crescer, vamos desenhar políticas públicas para uma população que não vai existir. Depois, de vez em quando, dizemos, que surpresa, não há como segurar a segurança social porque não há mão de obra. Pois não há mão de obra porque a população está a envelhecer e a morrer. Não está a crescer. E não está a crescer há 20 anos. Não é agora, há 20 anos. Há 20 anos que já só cresce num continente que é o continente africano. E mesmo em África, já neste momento, já só cresce fora das grandes cidades. Não cresce em Luanda, não cresce em Maputo, não cresce em Lagos, não cresce em nenhuma cidade africana. Então, e quando eu falo de onde é que nós estamos num cenário, é verdade, em que 55% da população atual já vive em cidades e nas estimativas mais para uns otimistas, para outros pessimistas, em 2050 serão cerca de 68%. Mas há um dado mais importante do que este primeiro, é que 50% das áreas rurais foram abandonadas nos últimos 50 anos. Estou a falar do planeta Terra, não estou a falar de Portugal. Porque pensar que vai haver estratégias para o interior de Portugal, mais vale irmos todos ali tomar um café, porque acabou a história. Nós não somos uma ilha.
nem os ingleses, que são uma ilha, embora estejam convencidos disso. Mas, bom, nós o que assistimos neste contexto é que os Estados estão a ser substituídos pelas cidades. E podem dizer, mas isso vai acontecer. Vai, até já aconteceu noutros momentos. E nós tivemos, durante muito tempo, muitos séculos, uma Europa de cidades. E uma Europa de cidades tem várias implicações. Insegurança é uma das implicações, guerra é outra das implicações, e nós estamos nesse cenário. Uma das implicações de ter um mundo de cidades é que a insegurança que se instala entre as cidades começa a ser um terreno que vai cada vez mais crescer. Nós já temos isso. E atenção, não é preciso ir à Síria. De vez em quando, nas letras pequeninas dos jornais, aparecem notícias sobre redes de tráfico de escravos que foram encontradas na Andaluzia, por exemplo, ou na Extremadura espanhola. Eu digo isto porquê? Porque às vezes diz a Espanha teve um modelo de desenvolvimento mais inteligente que Portugal. Sim, do ponto de vista da aparência, sim. Mas se formos ao fundo da questão, hoje em Espanha é verdade que se vive melhor nas tais cidades de dimensão média. Eu pergunto quantos anos mais? O que vai acontecer quando essas cidades, por sua vez, ficarem tão envelhecidas e completamente desconectadas do resto, porque não há ninguém entre elas? Espanha, como sabemos, é um deserto. Nesse deserto instala-se, se quiserem, por exemplo, um qualquer sucedâneo de Al-Qaeda. Alimentado talvez por um qualquer, desculpem a expressão idiota, que lança um programa sobre o turismo islâmico no sul de Portugal. Não tenho nada contra, devo dizer, que se faça turismo sobre os sítios que foram de influência islâmica. Penso que chamar a isso dessa forma, neste momento, é extremamente perigoso. Porquê? Porque significa lembrar que este território já foi islâmico e há quem do outro lado pense que ele deve ser reocupado. Eu lia umas coisas de filosofia sobre a estupidez, não sei porque inspirei para isto, mas é verdade. Os filósofos discutiram há muito tempo, há muitos filósofos com textos sobre a estupidez, e há momentos em que a estupidez se instala porque ela não é promovida já pelos estúpidos, é promovida por todos nós. Como? Desarticulando as coisas. Então é errado nós termos estratégias face ao aumento numérico da população hoje. Claro que não. Claro que temos que ter medidas para isso. É errado promover o turismo dos sítios patrimoniais que foram islâmicos? Claro que não. Devemos ter uma atitude contra o Islão? Com certeza que não. Eu sou católico, mas sou completamente favorável à diversidade religiosa. O problema é quando estas coisas são geridas separadamente. A gestão separada é fatal. Nós hoje temos cada vez mais territórios onde o Estado desapareceu e devíamos, se estudássemos um bocadinho de história, perceber que foi assim que as civilizações todas que nos precederam acabaram. Não há nenhuma exceção. Atenção. Nenhuma. Zero. Todas as civilizações que foram civilizações essencialmente de matriz urbana com uma forte ocupação territorial que se chamou durante muito tempo rural, colapsaram quando o rural se esvaziou, deixou de pagar impostos para a cidade e as redes logísticas colapsaram. Estávamos a falar, alguns aqui há pouco, o Sr. Presidente estava-me a dizer como é difícil para um aluno de Porto Alegre, que viva no Norte, ir para a sua casa no final de semana sem passar por Lisboa. Pois bem, é disso que estamos a falar. O Império Romano acabou assim. Claro que com o mal de Portugal podemos nós bem, ou pode o mundo bem. Mas isto está a acontecer em grande escala. Uma segunda coisa que gostava de dizer é, e eu acho que isto é importante, é que se nós temos que desenhar uma estratégia, convinha perceber onde é que estamos. Para muitos estamos ainda a sair, ou saímos há pouco tempo da crise de 2008, mas parece que já vem aí uma outra crise no fim deste ano. Alguns economistas têm alertado para o erro dessa análise. Eu sei que são vozes minoritárias, penso que elas terão cada vez mais força e daqui a uns anitos já ninguém mais se vai lembrar dos que pensavam que 2008 foi uma crise. Do meu ponto de vista, nós estamos numa depressão
e numa depressão semelhante às que aconteceram em 1929 e à que aconteceu antes, em 1873, e se quisermos ainda remontar ao século XVII, à que aconteceu em 1672. As depressões são diferentes das crises. Primeiro demoram muito mais tempo, as duas anteriores demoraram mais de 20 anos, sendo que a segunda abarcou, como sabem, a Segunda Guerra Mundial, mas elas são sempre acompanhadas de muitas guerras. Elas potenciam, no fundo, uma divergência entre os blocos de nações, o que se lhes queira chamar. Hoje nós temos sinais nesse sentido, desde 1973, atenção, num cenário de falência dos acordos de Bretton Woods, que são os acordos que permitiram a estabilização de um sistema monetário internacional. Isso que colapsou em 1973, quando os Estados Unidos, 71, perdão, quando os Estados Unidos terminaram com a conversão paridade dólar-ouro, e tem-se vindo a agravar. Na sequência disso, houve uma financiarização da economia, como todos sabemos, que também é muito fácil atacar, mas é graças a ela que se tirou milhões, centenas de milhões de pessoas da pobreza e se criou uma gigantesca classe média no planeta. Porém, é evidente que tudo tinha um preço, não é? Hoje, algumas estimativas, por exemplo, os estudos da Sorbonne, do setor do Departamento de Economia da Sorbonne, sugerem que a economia que está por detrás da massa financeira internacional, quer dizer, o que existe realmente, se todos nós fôssemos ali ao banco e paga para ver, corresponde a qualquer coisa entre 3% a 4%. Quer dizer que, nas estimativas mais otimistas, se houver uma quebra do sistema financeiro internacional mais profunda, por exemplo, um grande ataque, ciberataque ao sistema bancário, que leve a, por exemplo, durante algumas horas, desaparecerem os arquivos e, portanto, deixar de saber quanto dinheiro se tem, se tivermos que voltar à economia real, por cada 100 euros que os senhores têm, ficam só com 4. Portanto, isto é a realidade da nossa economia. E era disto que nós devíamos perceber quando estamos a olhar para Lisboa e quando estamos a olhar para Porto Alegre. Que aí digo-vos logo, quem é que estará em melhores condições nesse dia? Porto Alegre. Não tenham a mais pequena dúvida. Temos hoje um outro sinal, porque isto que eu estou a dizer, numa escala muito menor, aconteceu nas outras depressões. Temos um outro sinal, que é que o crescimento económico hoje sempre se faz em cima das inovações, quer da gestão, quer sobretudo da tecnologia, mas muito rapidamente nas crises há uma reorientação da produção e há um crescimento, e esse crescimento absorve o desemprego e há um relançamento económico. O que está a acontecer, e todos nós percebemos, é que o crescimento económico requer aumento do desemprego. Ainda hoje a discussão nas rádios, que eu vinha a ouvir, nunca ouço, mas hoje, como vinha para Porto Alegre, pude ouvir, era um bocado em cima disto. Como é que amanhã se vão cobrar impostos? Será que se deve cobrar impostos sobre os valores e a automação ou não? Certamente que essas discussões vão ter que ser feitas, mas o dado objetivo é este. Lembro-vos que no final, na segunda metade do século XIX, todas as pessoas na Europa estavam convencidas que ia haver uma revolução na Alemanha, que era o país mais desenvolvido do ponto de vista industrial. Todas as sensibilidades, os anarquistas, o Marx, claro, mas também os outros ideólogos, toda a gente esperava uma grande convulsão, à semelhança, aliás, do que tinha acontecido na Comuna de Paris. Não aconteceu porquê? Porque houve um líder muito inteligente que inventou uma coisa chamada Estado Social. Esse Estado Social foi criado pelo Bismarck e, ao fazer isso, mudou várias coisas. Mudou a forma de taxar a economia, mudou a forma de encarar o emprego e absorveu o desemprego, criando profissões que não existiam até à data. Por exemplo, a profissão de enfermeira. Essa profissão era exclusivamente assegurada pelas freiras ligadas às igrejas cristãs e passou a ser uma profissão. E com isso criou muitas outras, de assistência social, etc. Isso esvaziou, combinado com outras medidas, como o reconhecimento dos sindicatos, esvaziou o balão que ia levar a uma grande convulsão. Nós hoje estamos numa situação semelhante.
A crise de 1873 foi uma crise desencadeada pela generalização da máquina a vapor. Foi o pico das novas soluções energéticas. E era necessário perceber, e o Bismarck percebeu, e houve uma parte da elite alemã que percebeu, que era necessário antever um reajustamento do mercado laboral e das dinâmicas ocupacionais e de crescimento económico projetadas numa escala de décadas e não numa escala de meses ou de anos. Hoje temos um fosso crescente entre dinâmicas ambientais, por exemplo, oscilação climática. Eu não tenho tempo para falar dessas coisas, mas não é verdade que nós estejamos num período em que o principal agente de aquecimento é a espécie humana. Somos, obviamente, contributores para isso, mas não somos o principal agente. Não há nenhum especialista que trabalhe em clima, e o meu centro de investigação trabalha em clima, que possa subscrever essa afirmação. Ela é dada por pessoas das ciências naturais, mas não das ciências da Terra, não daqueles que estudam clima, não dessas pessoas, porque não é verdade. E o problema é o seguinte: temos que mudar o nosso comportamento em relação ao aquecimento? Sim. Temos que diminuir a emissão de gases de efeito de estufa? Sim. Mas não vale a pena dizer às pessoas uma coisa que não é verdade, porque isso não permite que as pessoas se preparem, embora também se fale disso, para a natureza dos eventos extremos e a possibilidade de entrarmos num inverno profundo daqui a 4 anos. Eu pergunto, onde é que está a estratégia? Qual é a estratégia? Mas é verdade que uma das possibilidades fortes do ponto de vista estatístico é nós, num prazo de 3 ou 4 anos, em qualquer momento, podemos entrar numa fase de tipo quase glaciar. Há alguma política pública em algum país para isso, tirando a China, porque a China tem? Penso que não. Vivemos em tempos de incerteza, de instabilidade, de grandes mudanças geoestratégicas. No fim das outras 2 grandes depressões, a liderança mundial alterou-se. A primeira, que eu referi no slide anterior, conduziu à emergência dos Estados Unidos, destronou a França. A segunda destronou a Inglaterra e a Alemanha e apresentou e estruturou os Estados Unidos como uma potência liderante. E nós todos percebemos o que é que está hoje em disputa. Não sabemos qual será o resultado, mas percebemos 2 coisas. Uma é que não deverão ser necessariamente os Estados Unidos a grande potência no futuro, a número 1. E eu diria até para Portugal, pior do que isso, os Estados Unidos desistiram de o ser. Porque isso é o que representa o Donald Trump, para além de todas as anedotas. É a desistência oficial de ser o polícia do mundo. Isso só um império que acaba é que pode fazer. Não estou a dizer sequer que é errado da parte dele, se calhar é inteligente. Se calhar é uma confissão atrás de uma enorme retórica de que já não são capazes. O problema é que, não sendo eles capazes, quem é que está no mercado capaz de o fazer? Neste momento só há um país capaz de o fazer, e esse país é a China. Nós vivemos um quadro de dispersão sociocultural. Todos, acho que aqui posso acelerar, desestruturação das instituições de socialização dos comportamentos, do conhecimento, etc. Estão várias aí. Vivemos numa era, particularmente no chamado mundo ocidental, de nihilismo e de afirmação do pensamento único, e é interessante observar isso. Nós corremos de uma solução para outra solução sem nunca admitir que, perante a incerteza do futuro, não sabemos qual é a solução. Portanto, hoje dizemos que a solução é o desenvolvimento sustentável. Eu próprio digo, e a Cátia, que eu coordeno, fala disso. Com certeza que precisamos disso, mas já pensámos, o século XX ficou cheio dessas coisas, não é? O que era o futuro, se era o socialismo, se era isto, se era outra coisa, mas nunca se admitiu no mundo ocidental, a Ásia pensa de uma forma completamente diferente, que o futuro pode eventualmente ser construído através de muitos caminhos diferentes. E que é uma arrogância enorme pensar que hoje podemos saber o que é que vai acontecer daqui a 30 anos, sequer daqui a 10, mas vamos dizer daqui a 30, o que é que as pessoas vão querer, o que é que vão ser as necessidades e quem é que vai, no fim, tomar as decisões. Mais grave, há uma desestruturação cognitiva. Essa desestruturação cognitiva já vem de há bastante tempo, já está associada à progressiva desarticulação da qualidade do ensino
e para isso não preciso de ir mais longe. Vão ler os apontamentos, as cartas que o Virgílio Ferreira escrevia de Évora para a sua mulher, e ele já diz tudo nos anos 50, em que ele dizia: isto está a acabar, porque agora já não se ensina nada nas escolas. Que era o que ele, aliás, me dizia quando eu fui aluno dele. Bom, nós hoje às vezes temos esta noção. Por um lado, é verdade que a situação não é tão má como provavelmente às vezes os que vivem num determinado momento pensam. Por outro lado, há de facto uma ilusão e uma superficialização do conhecimento e dos processos de construção de conhecimento transmitidos a partir da escola, o que é, de certa forma, um preço a pagar pela generalização. Mas não deixa de ser interessante que quando estávamos à espera, um pouco antes, eu cheguei um pouco antes desta sessão, e lá fora conversava, e algumas das pessoas aqui falavam do liceu que aqui havia, não é? E estava a dizer que no seu tempo só havia até ao quinto ano, não é? Até ao quinto ano. E eu não posso deixar de pensar, pronto, havia o quinto ano, depois veio o 12º, agora já há licenciaturas e mestrado, daqui a nada vai haver doutoramento, e a minha pergunta, certamente que em muitos aspectos as coisas melhoraram, a minha pergunta, e eu acho que nós no ensino superior temos o dever de fazer esta pergunta, é se isso se deve a nós, ou se nós somos um produto disso mesmo. Isto é, se é a expansão deste modelo de educação que propiciou uma melhoria global da vida das pessoas nestes territórios, ou se a expansão da educação foi essencialmente uma consequência de uma melhoria global da economia, designadamente da tal financiarização da economia de que eu vos falei há uns minutos atrás. Não estou a esticar o argumento, mas precisamente, não para, obviamente, pensar que não serve para nada o ensino, mas acho que nós temos a obrigação de refletir sobre isso. E de pensar, porque isso é fundamental para pensar o futuro. Digo já de caras, o ensino superior, a educação em qualquer sentido, é fundamental para o futuro, sim. Eu diria, no entanto, desde logo, que o ensino superior é muito menos importante do que duas coisas. Ter filhos e ter uma boa instrução primária. Porque se não tivermos filhos, não vai haver ninguém para estudar no ensino superior, e se não tivermos uma boa instrução primária, só vamos ter burros a estudar no ensino superior. Portanto, não serve uma estratégia que seja apenas sobre o ensino superior, é uma estratégia, para mim, votada ao fracasso. E o problema aqui é, então, qual é o nosso papel? Provavelmente, no andar da carruagem hoje, o ensino superior tem uma responsabilidade fundamental, precisamente, de ir aos níveis de ensino também pré-universitário. E não apenas ao nível das escolas de educação. Não apenas para falar de pedagogia, também isso. Mas, se calhar, relançar e ajudar a reestruturar profundamente os níveis de ensino anteriores. Não creio que o ensino superior fosse bem visto para ensinar as pessoas a ter filhos, mas, se pudesse, também poderia ser uma contribuição interessante. Estão a ver o que vai acontecer quando colapsar os sistemas de comunicação. Não faz mal, não se preocupe. Eles têm as línguas de telefone. Isto é, obviamente, do 1984, do Orwell, e eu só vos tinha estas poucas, pequenas imagens. Eu já estou a fazer isto tudo mal. O que é que eu tenho que fazer? É aqui? É aqui, não é? Não é. Ah, é. E agora duplicar, não é? Agora tenho que fazer tudo. Nós, porque é que eu pus aquele pedaço de filme? Todos sabemos que hoje, na discussão sobre as questões do desenvolvimento, dentro das quais se discute o problema dos territórios de baixa densidade demográfica, são muito estruturadas por duas narrativas literárias de meados do século passado, do Aldous Huxley e do George Orwell, que foram grandes escritores, sem dúvida nenhuma. O que há de interessante é que eles anteviram muito do que nós estamos a viver hoje. O que há de perigoso é esquecer que eles não eram cientistas, eles eram escritores. E, portanto, fizeram narrativas cuja consequência é desastrosa. E eu penso que hoje isso ajudou
porque a literatura tem muito esse poder, ajudou a estruturar uma discussão na nossa sociedade que é um bocadinho bipolar. Há, por um lado, aqueles que acham que deu uvas e, portanto, não vale a pena fazer nada, porque, tal como disseram George Orwell e outros, vamos no caminho das ditaduras e da massificação e da estupidificação da população. E há também os outros que, de uma forma muito acelerada, muito energética, muito jovem, como às vezes se diz, só veem coisas bonitas a acontecer e acham que a tecnologia vai salvar as pessoas, como se a tecnologia alguma vez tivesse salvo ou prejudicado a vida a quem quer que seja. A questão da educação. Eu penso que um dos problemas que temos em termos do ensino superior, e portanto aqui não falo só do interior, é que nas últimas décadas, particularmente nos países periféricos, como Portugal, se tem focado, sobretudo, naquilo em que pode contribuir, mas em que não é excelente. E tem-se focado, essencialmente, na procura de soluções para os problemas imediatamente percepcionados. Obviamente que o ensino superior deve contribuir para isso. Não tenho nenhuma divergência. Mas, se nós pensarmos que o papel do ensino superior é, essencialmente, encontrar soluções para como é que se vai vender os produtos que agora se estão a produzir, como é que se pode fixar as populações, etc., a única coisa que o ensino superior poderá fazer nesse campo é, talvez, na melhor das hipóteses, digamos, desacelerar as tendências, mas elas continuarão a aprofundar-se. Porque ninguém é melhor do que o McDonald's a vender hambúrgueres. E o que é que eu digo isto? Porque se nós tivermos como estratégia olhar apenas para os problemas que estamos a sentir hoje e procurar soluções para eles, tendencialmente, a maior parte das vezes, quando encontrarmos as soluções, aqueles produtos já não são necessários e a realidade já mudou. E, portanto, aí vamos lá mais uma vez pedir uma verba e ver se Lisboa nos ajuda, e Lisboa vai ver se Berlim nos ajuda, e Berlim vai ver se os Estados Unidos ajudam, mas esses já disseram que não, e, portanto, nós estamos nisso. Há, desse ponto de vista, penso eu, um fosso que cresceu muito. As grandes instituições académicas a nível internacional já não estão nesse mundo. Há vários anos. O MIT, Harvard, etc., não estão nesse mundo. Já o abandonaram e fizeram várias alterações do ponto de vista... As grandes universidades chinesas não estão nesse modelo, mas é verdade que a maioria esmagadora das instituições de ensino superior está ainda nesse modelo. Esse modelo leva a que elas tenham um papel útil, mas não tenham um papel transformador. E aquilo que nós precisamos é de transformação. E, é verdade, se não for o ensino superior, que tem, em princípio, a massa crítica para isso, a criar processos transformadores, aprofundando as discussões, não há ninguém mais para o fazer. É nesse sentido que eu digo. Por isso penso que o que nós precisamos é de um ensino superior inteligente, melhor, que pense mais o futuro, que se adapte mais rapidamente, por exemplo, às alterações tecnológicas e não tenha a obsessão das salas de aula, das horazinhas que as pessoas vão indo picar o ponto. Isso acabou. Não tem muito sentido. Mas tem sentido, obviamente, o contacto professor-aluno, mas não tem sentido esse modelo. Ou tem muito limitadamente. E para o interior que eu coloco entre aspas, para todo este tipo de territórios, num mundo que se torna um mundo cada vez mais de cidades e cada vez menos de Estados, o que nós precisamos é de estratégias para afirmar novas centralidades. Centralidades não para disputar, no caso, por exemplo, aqui de Porto Alegre, com Lisboa, não serve para nada, mas para disputar com Paris, para disputar com Roma, para disputar com Washington. É nessa estratégia. É preciso. Essa é a realidade do mundo em que estamos hoje. E é uma realidade, obviamente, vamos dizer, então, mas Porto Alegre pode disputar o que quer que seja com Washington? Tudo não. Tudo não. Porque, entre outras coisas, a senhora Presidente seria substituída pelo Donald Trump e isso não seria necessariamente, de certeza que não seria bom para Porto Alegre. Agora, há, com certeza, áreas
pela diferenciação, fala-se muito da diferenciação, mas a diferenciação tem que ser globalmente ambiciosa. Esse é aquilo que muitas vezes nos falta aqui em Portugal. Nós temos, às vezes, produtos de enorme sucesso, em áreas industriais, por exemplo. E diz, na área da cortiça, por exemplo. Não é? Mas depois diz, é a área da cortiça. Porquê que foi a área da cortiça e não foi o Alentejo? Porque não houve uma estratégia para ser o Alentejo. Então, e a culpa é dos industriais? Não. A culpa é das lideranças políticas? Não. A culpa é nossa, porque nós não pensámos nisso. Nós tínhamos que ter desenhado uma estratégia de poder, uma estratégia, e aí é o papel das humanidades na integração dos processos económicos de desenvolvimento. Nós tínhamos que ter tido uma estratégia desde o início para que estes territórios se projetassem na escala internacional, não de uma forma desarticulada. Um dia é o vinho, no outro dia é o alqueva, no outro dia é a cortiça, no outro dia é não sei o quê, o café, mas com um único produto, uma única realidade que pudesse absorver estes campos e que dissesse, nisto nós somos o número 1. E isso é que falta. Enquanto não houver esse tipo de abordagem, penso que nós teremos dificuldade enquanto país e estes territórios, digo Porto Alegre, como digo Pedro, todos estes territórios, de fazer essa afirmação. Aí eu penso que temos um papel que as universidades nos grandes centros terão mais dificuldade, as grandes instituições, não é por estarem nos grandes centros, mas é por serem muito grandes, serem demasiado grandes. Erros que se têm cometido sistematicamente. Volto a dizer, as grandes instituições de ensino superior neste momento a nível mundial já não estão nesse modelo. E se olharmos hoje para Portugal, quem é que consegue mudar mais rapidamente? A Universidade de Lisboa, com os seus 30 mil alunos, ou o Politécnico de Porto Alegre, ou o Politécnico de Mar? Eu diria que o Politécnico de Porto Alegre e o Politécnico de Mar, desde que tenham convicção da sua própria força. Desde que tenham a compreensão de que, sendo mais pequenos, hoje isso pode ser uma enorme vantagem. Muitas vezes se diz o MIT é pequeno e é verdade. É por isso que ele é tão ágil. Agora, às vezes em Portugal diz, como nós somos pequeninos, também somos bons. Não, eles são bons, apesar de serem pequenos, e o que lhes dá a pequenez não é serem bons, o que lhes dá a pequenez é serem ágeis. As nossas grandes instituições não são ágeis, são muito retrógradas. E mesmo quando as suas lideranças querem fazer coisas, é muito difícil mudar. Nós sabemos isso. Mesmo nas nossas é difícil mudar, mas é muito menos difícil. A questão de olhar para certos erros que se cometem na sociedade atual. Por exemplo, a valorização da memória em relação à história e a valorização do património em relação ao conhecimento histórico. Dá dinheiro agora? Dá. Dá a perda do território e a perda do país num futuro relativamente próximo? Também dá. Porque há várias memórias, porque as memórias são subjetivas, não têm uma base científica e, desse ponto de vista da memória, dá direito a tudo, como, por exemplo, a independência da Catalunha. Nós temos que trabalhar numa lógica que combata aquilo que eu penso ser a pior coisa que aconteceu ao ensino superior nos últimos anos, que foi o chamado STEM. O STEM foi a transformação em McDonald's do ensino superior. Hoje começa há tentativas de correção, tanto que se fala em STEAM, introduzindo o A de artes. O STEM não destruiu apenas as humanidades e as artes, destruiu também as ciências. Reduziu o ensino superior às tecnologias e reduziu, portanto, o ensino superior à produção de um conjunto de equipamentos desenhados para a economia que existe, mas não com capacidade transformativa. É útil para países que têm uma lógica de disputa de mercado. Países asiáticos, por exemplo. Funciona, mas é com grandes níveis de desigualdade social e, certamente, com um conceito, mesmo aqueles que se dizem democráticos, uma noção de democracia, eu diria, bastante diferente da nossa. Agora, se olharem, por exemplo, para o que faz a China especializou as suas instituições. A China fala de STEM todos os dias. Qual é o país do mundo que investe mais em humanidades no mundo em ensino superior? A China. Qual é o país que quer mais apoiar a Unesco nos seus programas? A China. E isso foi-me explicado por um dirigente, um secretário de Cultura do governo chinês,
que me disse esta coisa muito simples. Nós, China, sabemos que vamos demorar cerca de 20 a 30 anos a recuperar o atraso que temos em relação ao Ocidente. Mas vocês abandonaram aquilo que significa dar sentido àquilo que fazemos, que é a área de humanidades. Portanto, nós queremos investir na área de humanidades também, porque queremos ser o número 1 do ponto de vista das humanidades. E eu digo-vos uma coisa, no dia em que a China for o número 1 das humanidades, e tudo indica que o vai ser, não vão ser as humanidades na perspectiva que nós temos hoje. Não vão ter os valores que nós temos hoje. E nessa altura nós choraremos sobre o leite derramado, mas será tarde demais. Não, onde é que nós podemos inovar? Nós podemos inovar recusando que o ensino superior seja tratado como um mercado. E se fizermos isso, posicionarmos-nos muito bem nos rankings internacionais. Podemos inovar se, por exemplo, introduzirmos agora aquilo que vai ser uma recomendação da Unesco daqui a 2 ou 3 anos, porque estamos a trabalhar nisso e neste momento já há um acordo genérico para isso, mas vai demorar 2 ou 3 anos pelo menos para ser recomendação da Unesco, que é que todos os cursos de ensino superior até ao doutoramento devam ter, qualquer que seja a área de especialização, uma disciplina de humanidades e ciências. Porque hoje o diagnóstico é que as universidades destruíram as humanidades e destruíram as ciências. Não há alunos para ciências fundamentais, não há alunos para física, não há alunos para matemática, não há alunos para essas áreas. E isso significa que o potencial intelectual para a inovação tecnológica está a diminuir. Porque a inovação tecnológica, os cursos e as áreas de tecnologia crescem em cima das áreas de ciência fundamental, que sistematicamente estão a ser abandonadas. Então eu diria o quê? Eu diria que as instituições de ensino superior do interior se anteciparem certos movimentos, como por exemplo a criação dessas disciplinas, como por exemplo o alinhamento de todos os seus cursos com uma lógica de desenvolvimento e de sustentabilidade, e afirmando isso, tentando ligar-se à Unesco, por exemplo, e aos grandes processos internacionais, e antevendo inclusivamente uma coisa que em princípio espero que seja parte já do próximo programa a partir de 2022 da Unesco, a partir de 2022, que é a criação de um novo programa de rede de territórios, não sei com que nome será, mas no fundo que tenham esta perspectiva e que tenham um pacto entre ensino superior, poder local, empresas e organizações não governamentais, numa ótica que precisamente traga as dimensões da tecnologia, da ciência e das humanidades em permanência para a gestão territorial. Esse é um programa que vai ser feito. E aqueles que estiverem mais perto de o concretizar poderão ser os primeiros a entrar nessas redes, poderão eventualmente liderá-las, e aí sim pode-se dizer, o interior pode liderar, sim, porque eu acho que vai demorar muito tempo até que uma cidade como Lisboa possa reunir as condições para integrar um processo dessa natureza. Gosto desta citação do Confúcio que diz, em primeiro lugar, podemos usar o método da reflexão, que é o mais nobre. O segundo é o da imitação, que é o mais fácil, que é, em grande medida, que algumas instituições de ensino superior usam. E o terceiro, que é o que a sociedade tem utilizado, que é o da experiência. É o caminho amargo. Também se aprende. Nós precisamos de uma agenda transformadora. Podemos e devemos perceber que, apesar das aparências, as transformações serão de base territorial, não serão em cima de um sistema financeiro que está a colapsar. Podemos perceber que nesse processo haverá um equilíbrio entre diversidade, que é fundamental manter, e convergência, que é fundamental manter também. Isso dá a nós, ensino superior, a responsabilidade de ajudar a construir cenários de futuro participados com a população. Nós penso que o mundo está cansado de cenários de perspectiva feitos apenas por técnicos, nos quais depois a população não se revê. E o ensino superior pode fazer isso. O ensino superior pode fazer com os seus recursos animar uma mobilização, obviamente, quando eu digo ensino superior, em parceria com as organizações da sociedade, mas o ensino superior tem uma independência que lhe permite enquadrar tecnicamente e distanciar-se de outro tipo de clivagens que há na sociedade. E, desse ponto de vista, o ensino superior
ajudar à construção dessas novas centralidades. Vou saltar estes slides. Penso que nós temos hoje 4 grandes campos que são fundamentais. E eu volto a dizer, não acho que haja nenhuma diferença fundamental entre o ensino superior nas regiões de baixa densidade demográfica em relação às outras. Penso é que temos uma enorme vantagem, temos também outras desvantagens, até a própria dimensão, em termos de recursos, etc. Mas se nos articularmos, acho que só temos vantagens. Há muitos anos que eu em Tomar, aliás o José Manuel também defendeu isso, e nós há muitos anos que alguns pensavam, infelizmente isso não acontece nem vai acontecer, que uma coisa que teria sido boa para Portugal era que os politécnicos de Porto Alegre, de Tomar e de Castelo Branco se articulassem e constituíssem uma única unidade. Tomar não quis seguir esse caminho, acho que nunca sequer propôs aos outros, acho que foi um grande erro, e teria sido bom não só para Tomar, mas teria sido bom sobretudo para o país, porque entre os três teriam massa crítica para afrontar com outra escala aquilo que temos que fazer. Mas independentemente dessa solução mais administrativa, nada obsta a uma colaboração estreita. E essa colaboração estreita, envolvendo a Universidade da Extremadura, em Espanha, envolvendo a Universidade de Salamanca, dá-nos uma possibilidade de criar um polo. Nós ali em Mação trabalhamos muito, e a Universidade da Extremadura faz parte da nossa cátedra, e nós trabalhamos muito diretamente na estruturação de projetos dos dois lados. Um novo quadro de investigação é fundamental. Uma nova assunção de responsabilidades no cotidiano da educação, incluindo a pré-universitária, feita a partir de nós. Uma nova compreensão da relação entre ciências, humanidades e artes. E um novo quadro, no fundo, epistemológico. Que é disso que estamos a tratar. Quer dizer, há um novo quadro. Houve uma grande discussão, como saberão, a nível internacional. Os dois conselhos internacionais de ciências sociais e de ciências naturais fundiram, são hoje um único conceito de ciência. O Conselho de Humanidades permaneceu separado, mas estão a migrar para dentro do Conselho das Humanidades todas as componentes chamadas filosóficas das outras disciplinas. Portanto, hoje no Conselho de Humanidades os matemáticos estão presentes, por exemplo. Há geólogos no Conselho de Humanidades. Portanto, isso é uma novidade. E eu penso que essa novidade que existe a nível internacional era interessante começar a fazer refletir nas nossas vidas. Porque é um realinhamento em função das necessidades, da forma como se estrutura a nossa sociedade hoje. Eu acho que acabou o meu tempo, não é? E, portanto, deixemos os instrumentos, que era a parte das boas notícias. Mas isso fica para quem quiser depois receber o PowerPoint. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela partilha, pela abordagem que fez. Não estávamos mesmo nada enganados quando no início dizíamos que, de facto, este tema tem tantos anos para ser tratado e que não conseguimos nunca esgotá-los, não é? E, portanto, esta abordagem que fez, obviamente, que não deixou seguramente ninguém nesta sala assim. Ou melhor, todos certamente ficaram com algum incómodo. E ainda bem, se assim for. Não é? Porque olhar para este assunto tão importante, provavelmente já não é muito importante para nós, enquanto seres humanos com poucos anos de vida, ainda que sejam muitos. Mas seguramente, olhando para uma sociedade milenar, quer dizer, os fenómenos acontecem inevitavelmente, apesar das boas políticas que até possamos tomar. E, portanto, ajudou-nos aqui a fazer uma reflexão, seguramente muito mais larga, do que aquela que habitualmente se faz quando se trata deste assunto. Normalmente fechamos sempre num ou outro critério, numa outra perspectiva muito económica ou, enfim, ou social, e não com esta largura de território, população, para além da economia e da educação. E, portanto, quando olhamos para um tema do ensino superior a atuar no desenvolvimento do interior, foi interessante ver que nesta abordagem foi muito para além da educação e da economia e, sobretudo, se focou no território e na população. E, portanto, isso agradou-me imenso. Mas este foi um pequeno espaço, um minuto ou dois, para fazer a transição
para quem está aqui connosco a participar nesta conferência e temos aqui um tempo para trocar opiniões, para colocar em questões e aproveitarmos a oportunidade que o professor Luís Osterbeck nos deu de estar aqui connosco e de poder também partilhar as suas opiniões e posições sobre este tema. Portanto, está aberto. Por favor, quem quiser colocar alguma questão, faça a favor de fazer. Eu podia só que se identificassem, embora nós nos conhecemos quase todos, mas há sempre alguém que não se conhece e assim também é uma oportunidade de nos conhecermos a todos. Pronto, como não conhece, tem essa oportunidade. Temos que já o professor faça a favor. Professor Tenho Patrício. pouco a dizer e certamente muito importante, mas quero felicitar o orador e agradecer-lhe a extraordinária reflexão que ele nos apresentou a todos. Eu estou muito relacionado, evidentemente, com o ensino superior, o centro crítico, como sabe, às regras políticas que iam sendo seguidas. Tive problemas com isso, como sabe. E, portanto, penso que nós fomos aqui nos foi apresentada uma reflexão inovadora, uma reflexão desafiadora da nossa própria reflexão. E o que eu não seria capaz de abordar agora em termos de números dos que mencionou, sou particularmente sensível, digamos, à ideia do casamento entre as humanidades e as ciências. Sempre me pareceu que isso era fundamental. Quando fui estudante de filosofia, tive amigos realmente muito abertos e muito inteligentes. Estou a pensar fundamentalmente no João Carlos Passos Valente, que provavelmente vocês sabem quem ele foi. Era um dos amigos do Pedro e foi a primeira mudada no meio do Lucas Soares. O Mário Cadeia casou quando ele morreu, porque se suicidou, como sabe, não é? Era um rapaz inteligentíssimo. E falámos muitas vezes sobre estes temas. E, portanto, eu realmente tenho muita consciência da insuficiência da Universidade Portuguesa atual e da Universidade Internacional da época, não é? Porque precisava muito mais do que isso. Eu gostava de pensar, e justamente a filosofia para ele era um domínio onde era possível e onde era obrigatório pensar. Aquilo que fez foi obrigar-nos aqui a pensar. Não foi fácil segui-lo durante a sua conferência. Eu filo com a máxima atenção do mundo, não é? Cheguei a pensar se realmente eu devia comprar o tal medicamento para ouvir melhor, estudar para ouvir melhor. Nem sempre consegui ouvir bem, mas fiz os possíveis para ouvir bem. Tenho um pedido a fazer, simplesmente, e não nenhuma questão a apresentar. É assim seria possível nós conseguirmos o texto da sua conferência o mais depressa possível para realmente podermos então ler o que agora dificilmente ouvimos. Eu, pelo menos, com alguma dificuldade ouvi. Eu já comprei o aparelho para ouvir melhor. Deitei-o fora porque achei que não dava a ouvir melhor. Agora, preciso cada vez mais de ouvir melhor. E quando ouço uma magnífica exposição, um magnífico desafio ao nosso pensamento, concretamente ao meu pensamento, sobre esta maneira que tanto me interessa. Eu fui professor do ensino primário, fui professor do ensino inicial, fui professor do ensino superior, fui diretor-geral do ensino superior e, portanto, fiz um esforço. Toda a gente reconheceu que era sério e, de certo modo, digamos, corajoso, na medida em que tive alguma chatice por causa de algumas posições que tomei, mas sinto-me realmente desafiado hoje por si a continuar a ser persistente, a continuar a ser teimoso e a continuar a ser, como eu ia dizer, corajoso naquilo que devo pensar. Tenho 80 anos, ou seja, tenho 18 vezes 4 mais 8. Eu gosto de viver por ciclos de 18 anos e não dizer que tenho 80 anos. Isso é uma coisa de dizer. Eu tenho 18 anos, já fiz 4 vezes e estou a ver se faço uma quinta vez. E, portanto, não queria ver se desta quinta vez eu não pensava coisas fundamentais, como são aquelas que levantam o ensino superior, para ser superior e não apenas ter o nome superior. Eu trabalhei no ensino superior e senti-me, às vezes, mesmo meus próprios alunos se chateavam comigo quando eu queria que eles pensassem com alguma superioridade. E eles queriam que eu dissesse umas banalidades quaisquer, que servissem para fazer uns pontos e depois ter uma boa nota, não é verdade? Eu agradeço-lhe muito a sua exposição. Penso que estamos todos muito agradecidos. Eu não esperava que fosse capaz de fazer uma coisa tão boa como fez. Dar uma palavra, melhor
Muito obrigado. Sabemos um pouco de Muito obrigado, professor Patrício. E obrigado também pela presença. Obrigado. Bom, o Dr. Osterbeck, não tem extensão, não tem extensão. Eu ouvi o Dr. Osterbeck mais uma vez, entre milhares de vezes. Não sou tão bom aluno como o Dr. Patrício, mas tento ser o mais possível. Eu julgo. Se calhar, já sabe de tudo. Ora bem, eu só vou aqui dizer uma coisa que eu acho que. E vocês devem muito também à minha presença a tomar com o Chico da Maria. Isso, Eu era de inimigo e eu, como sabe, eu compreendi aquilo que estava a fazer em tomar. E ele sabia. Sim, sim. Exatamente. Não, que chegamos na Direção-Geral do Ensino Superior. Claro, eu na segunda classe, eu na primeira. Não, eu só vou intervir porque eu acho que estas sessões são úteis se refletirem pensamentos e posições que se deve assumir no ensino superior. E vou intervir apenas porque o meu amigo, Luís Osterbeck, tocou numa tecla que para mim é muito querida. E quando eu fui diretor-geral do ensino superior, defendi essa postura. Em Tomar teve um politécnico com uma vicissitude muito grande, uma grande força. Não herdou escolas do passado. Quando eu digo que não herdou escolas do passado, não quer dizer com isto que seja má ter herdado. Mas teve uma vantagem. Mal ou bem, se calhar não teve o bem, mas também já não teve o mal. Os vícios estavam instalados. E Tomar foi Figénes, e eu luto por isso. Fui, como o Sr. Professor Ferreira Patrício sabe, braço direito do Dr. Pacheco Amorim durante muitos anos. Tomei a minha própria postura e a minha própria maneira de estar. E a certa altura o Dr. Osterbeck falou aqui uma coisa, se eu não tivesse dito, eu dou-vos a palavra, não falava nada. Era a ligação de Tomar com Porto Alegre e Castelo Branco. Eu, para mim, na minha opinião e na minha visão de ensino superior, eu acho que Porto Alegre está muito mais protegido do que Tomar. Lá vem o que eu há pouco disse. Estar no interior não é um estigma, não é um drama. Tem que ser aproveitado nas suas maiores valências. Tomar não. Preciso não esquecer que Tomar tem um comboio de meia hora para Lisboa, meia hora para Coimbra, tem uma autoestrada de um lado e uma autoestrada do outro, e tem um perigo muito grande, que é um lobo que ali se encontra. Não direi o lobo da Wall Street, mas da Wall School, que é o Politécnico de Leiria. Isso é um perigo estratégico que nós lá temos. E de Santarém mais a sul. Eu conheci o bem. Exatamente. Eu fui candidato a presidente do Politécnico de Santarém, as pessoas dizem lá, das voltas que o mundo dá. Mas só com uma intenção, era dar a independência armada, não tinha nada com a Santarém. E o que eu chamo aqui a atenção era desta estratégia que eu, por acaso, e o Dr. Osterbeck fizemos parte desta reflexão, que era justamente criar um triângulo, matematicamente falando, não equilátero, mas um triângulo possível que tivesse um redimensionamento rotacional e que abrangesse uma certa e determinada região do país. Que era Porto Alegre, Castelo Branco e Tomar. Nenhum dos professores que aqui estão, o Dr. Joaquim Morato, o Dr. Albano, pertenceram a essa leve que nós defendemos há 20 e não sei quantos anos, há 30, para aí, e que é uma pena para todos nós, principalmente para Tomar. E acho que o que o Dr. Osterbeck disse é extremamente importante, e eu acrescentaria o seguinte: nós temos no ensino superior que criar a chamada interligação de valências, ou seja, não repetir o que os outros fazem de bem. Eu tenho um caso, vou acabar aqui, que eu acho que devo fazer, quando eu cheguei à Direção-Geral do Ensino Superior, em 2002. O Sr. Presidente do Politécnico de Porto Alegre, o Dr. Nuno Oliveira, que eu muito estimo, vai ter comigo e diz que, José Manuel, eu tenho uma proposta que eu acho muito vantajosa para o país e para a região, que é o custo de enfermagem veterinária. O custo de enfermagem veterinária. É um aparelho.
da enfermagem veterinária. Eu dou isto como exemplo. O meu antecessor tinha sido o Dr. Jorge Pedreira, como se recorda, que diga aqui em boa verdade, quando eu estava diretor-geral do Ensino Superior, quem mandava era o Dr. Patrício. Mandava lá os técnicos todos, nem sequer me passava a questão, mas pronto. Eu nem lá estava. Eu nem lá estava, exatamente. Bom, e o Dr. Nuno Oliveira pôs-me essa questão e eu disse, eu acho isso bem, o curso de enfermagem veterinária, a escola dela estava a falir, tinha o curso de agricultura, tinha não sei o que da agrária, está tudo falido, as agrárias estavam tudo falido, isto não vale a pena, vamos chamar as coisas pelos próprios nomes. E a enfermagem veterinária foi uma grande ajuda e uma grande ideia que o Dr. Nuno Oliveira apresentou na Direção-Geral. O meu antecessor tinha dito assim, não é de aprovado porque não tem relevância social. Ainda tenho isto guardado em minha casa. Isto é só, eu acho que a história tem que ser factual. Tem que falar a verdade para as pessoas saberem quem é quem, na verdade. E eu digo ao Dr. Nuno Oliveira, aqui está que eu vou falar com o professor Pedro Lince, ministro na altura, como também o seu professor não havia secretário de Estado, ou antes, exatamente. E eu fui ter com ele e disse, olha, o professor, aqui vou ver isto, sou ministro, eu agradeço que seja aprovado o curso de enfermagem de trabalho. E ele disse, tem toda a razão, faça-me o despacho. E deu o seu conselho, que eu, no final do Dr. Nuno Oliveira, disse, olha, o curso está criado. O curso enche constantemente, é um curso e na altura, então, em 2002, de grande referência nacional, e para ficar eu só estou a referir para dizer o seguinte. Depois de eu sair da Direção-Geral, qual não é o meu espanto? Quando eu vejo que o Instituto Politécnico de Viseu criou na Escola de Lamego um curso também de enfermagem veterinária, como Porto Alegre tinha criado 2 anos antes. Fez-me lembrar do célebre professor Mira Fernandes, de Matemáticas. Havia, na Primeira República, havia apenas uma faculdade de Matemática. Era a Faculdade de Matemática de Coimbra. E a Primeira República criou a do Porto e a de Lisboa. O que é que o célebre professor Mira Fernandes disse? Criaram 2, estragaram 3. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Olha, em cima, se faz favor, e depois aqui deste lado. Por em cima. Boa tarde, o meu nome é Luís Henriques. Recentemente, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa criou o curso de Estudos Gerais, que combina as áreas das ciências com as das humanidades. Queria saber qual é a sua opinião sobre esse curso, uma vez que a sua comunicação relevou esta questão, e como é que via, ouvi agora o anterior interlocutor, que a imitação não é a melhor forma de seguir. Como é que devia replicar de forma diferente um curso destes numa parceria entre estes politécnicos que foram referidos? Obrigado. Eu não conheço, eu sei que o curso, nem sabia que já estava a funcionar, sei que eles estavam a pensar nisso, e obviamente retomo um nome antigo da Universidade Portuguesa, não é? Simplesmente, eu não sei, o curso será certamente bom, mas nós temos hoje uma questão que não podemos ignorar. É que, quando falamos em formação, as pessoas depois também procuram uma colocação profissional. Eu sou o último a pensar que só se deve haver cursos para os empregos que existem hoje. Mas eu não sei se a expressão estudos gerais, a não ser que sejam formandos muito bons, com uma grande visão estratégica, e esses são sempre necessários, mas esses podem estudar uma coisa qualquer, encontram sempre colocação, não sei se esse caminho será, em termos gerais, não estou a falar do curso em particular, o caminho melhor. Penso que aquilo que se está a discutir na Unesco é mais eficiente, que é criar em todos os cursos uma dimensão de ciências e humanidades integrada. Porque, no fundo, o que é que nós vamos... Para aquele caso concreto pode ser um curso e será com certeza muito bom, mas o que é que isso transforma globalmente? Enquanto que se nós tivéssemos, e aí podia ser uma coisa interessante a fazer, por exemplo, de parceria
Nós começámos a discutir isso em Tomás. Estamos ainda nos primeiros passos. Comecei a falar com os colegas da área de computação e que já concordaram e vamos progressivamente criar. Mas o que é que nós pensamos? É uma disciplina que, no fundo, vai ser uma sequência de conferências. Terá 1 ou 2 professores de áreas diferentes a coordenar, mas em que, no fundo, trazemos pessoas, designadamente também de fora do Instituto, para falarem sempre com uma visão mais alargada, para que os alunos estejam eles a estudar o que seja, percebam que aquilo que estão a fazer é um pequeno detalhe de um conjunto mais amplo. Aquilo que eu acho que nós temos que combater no ensino superior é fazer o que hoje se faz muito, que são operários qualificados. Não é? Portanto, hoje, aquela imagem do Charlie Chaplin aplica-se muito bem, já não é aos licenciados, é aos doutores. Que a única coisa que sabem fazer são muito bons a apertar portas. O professor Patrício, que foi um extraordinário reitor e, sobretudo, professor, no sentido da influência que teve e tem nas reflexões sobre estas questões. E eu acho que nós isso são coisas mais pragmáticas, eu penso, com um efeito mais transformador. E mesmo assim com resistências. Temos que ir com calma, porque há muitos colegas que terão dúvidas sobre este caminho. O que é bom, digamos, apesar de tudo, porque santos da casa não fazem milagres, é que isto está a um passo de transformar em recomendação internacional. E tem apoios muito fortes, como, por exemplo, da Alemanha. E em Portugal gosta de se copiar certas modas. Portanto, eu acho que esta moda vai chegar cá e, neste caso, será, eventualmente, uma boa moda. Muito obrigado. Eu faço favor. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela sua brilhante exposição. Ajuda-nos a arrumar algumas coisas que nós todos vamos pensando, mas estes momentos são sempre bons para ir arrumando algumas coisas nos lugares certos. Eu sou professor da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico. Sou da área da saúde mental, que é uma área que gosto muito de futuro, vai continuar sempre a ter muito futuro. Infelizmente. Em termos de trabalho, infelizmente, para as pessoas que sofrem de problemas dessa área. Queria colocar uma questão muito concreta. Tem sido habitual nos últimos tempos, em especial em universidades dos Estados Unidos, em Inglaterra também, e no Brasil, com uma dimensão muito grande, a criação de disciplinas sobre a felicidade, da ciência da felicidade. E eu irei agora, no início de maio, ao Porto, a um congresso, fazer também uma tentativa de validação junto da comunidade científica, se assim podemos chamar, de fazer uma comunicação sobre a possibilidade de introduzir no ensino superior, aqui, num curso de licenciatura em enfermagem, de uma disciplina de ciência da felicidade. A experiência que tem sido feita noutros países é que estas disciplinas são disciplinas de oferta transversal a todos os cursos. E a adesão tem sido, curiosamente, muito maior de alunos das áreas das tecnologias do que propriamente de alunos das áreas das humanidades. Eu queria colocar esta questão muito concreta. Se olha para este tipo de experiência, que é uma experiência muito limitada, estamos a falar de uma disciplina que provavelmente terá 20 horas, ou coisa que valha, se olha para este tipo de experiências como experiências que se podem enquadrar nesta transformação de introduzir as humanidades nas tecnologias e de criar estas zonas de interseção que eu acho que tem todo o interesse no futuro. Obrigado pela questão. Só lhe posso dar os parabéns. Estou totalmente de acordo. É uma área... Hoje falamos muito nas humanidades. As disciplinas e a academia é conservadora. E é conservadora por boas razões. Para não correr atrás da última moda. Mas em momentos-chave, às vezes, é demasiado conservadora. E particularmente o setor das humanidades, durante demasiados anos andou a chorar que era maltratado, sem ter a capacidade de perceber que tinha que ele próprio se reestruturar. Para poder manter aquilo que fazia, mas abrir-se a outros campos. Esse é um campo importante. E no Conselho há uma... Digamos, eu sei que a questão de estudos associados não é apenas a psicologia positiva, mas a psicologia positiva é uma componente fundamental. E eu posso lhe dizer, quando fui eleito secretário-geral do Conselho de Filosofia e Ciências Humanas, uma das primeiras coisas que fiz
para convidar o Instituto Internacional de Psicologia Positiva a filiar-se no Conselho. Eles têm hoje um projeto coordenado pelo James Pawelski a nível mundial, muito interessante. E se conseguir levar a sua avante, era interessante até informar essa acho que não é. Já agora dizer uma coisa interessante. Nós no Ocidente desprezamos certos avanços da nossa ciência. O James Pawelski é consultor especial do governo chinês a convite do Xi Jinping. Portanto, eles não se distraem. Eles percebem que têm um setting da população do planeta para governar e interessam-se por isso. Posso dizer qualquer coisa? Mas não sei se há mais alguém. O doutor já me sei, mas já agora quanto isso aqui para dizer. E depois já não há mais, vou encerrar depois. Obrigado. Não sei se há mais alguém. Ok. Faça O favor. Dr. Alberto Miranda foi aqui professor de matemática, mas aquilo que ele gostava realmente era de botânica. Toda a gente percebia. De forma que ele escreveu, inclusive, um livro que foi publicado naquela coleção da Cosmo, pelo Bento Caraça, A Descoberta do Mundo Vegetal, ser professor de matemática. Mas esta ligação entre a matemática e a botânica, portanto, entre as humanidades e a ciência, ele levou aqui de Porto Alegre, ele foi professor, e foi daqui que foi para ele, depois foi professor do Liceu. De forma que eu nunca me esqueci desta ligação entre o Dr. Miranda, entre Porto Alegre e Évora, porque eu fui adotado como filho por ele. Era o meu pai de Évora. Eu tive 3 mães também. Tive a minha mãe João Tarzil, a minha mãe biológica, como se diz. Tive a minha mãe a sobrinha de Pascoais, era a minha mãe da Amarante, que a certa altura me adotou como filho. Eu tive que levar a minha mãe à Amarante para conversar com ela. E, portanto, eu fiz a minha tese de doutoramento sobre um grande amigo de Pascoais, que foi o Leonardo Coimbra. E o Leonardo Coimbra também foi o que fundou em Coimbra em matemática, e no fundo foi professor de filosofia, com grande oposição dos filósofos propriamente ditos, a começar pelos Coimbra, evidentemente, e a continuar nos outros, não é? Porque ninguém aceitava que um homem de matemática, que é aliás um excelente professor de matemática, é o princípio de toda a gente, fosse fundar a Faculdade de Letras do Porto, e onde criou o curso de filosofia, onde foi, digamos, talvez o melhor filósofo português que nós tivemos no século XX. Não digo o melhor português sempre, porque eu continuo, desculpem que eu defendo a Évora sobre esse aspecto. Eu acho que se calhar o melhor filósofo português sempre foi o Pedro da Fonseca. Devo dizer que tive dificuldade em Évora em conseguir acreditar o colégio Pedro da Fonseca. Quem é o Pedro da Fonseca? Não sabem, vão estudar. Pedro da Fonseca, a maior figura da filosofia que nós tivemos, talvez, é hoje. De forma que esta ligação entre a matemática e as ciências em geral e a filosofia, eu aprendi aqui com o Dr. Miranda, em primeiro lugar. Foi o primeiro intervalo para ser no Liceu de Évora, às 11 da manhã, quando a gente ia tomar café, e conheci-o na sala dos professores, foi o Dr. Miranda. Foi aí que ele realmente se revelou como a personalidade extraordinária que era, vindo de Porto Alegre, como professor de matemática, mas realmente um grande apaixonado pela botânica, ou seja, o casamento ali, não sei se regular do ponto de vista cristão, se não, mas o casamento era evidente entre as ciências, particularmente a matemática. Portanto, a relação entre as ciências e as humanidades e era uma união de quando facto. morrer, abriu uma gaveta lá em casa dele e disse, olha, aqui está o meu espólio. Portanto, quando eu morrer, trata dele. Não consegui, porque quando ele morreu, a viúva levou logo para Lisboa. Eu não sou, fica sabendo, para não te esquecer, eu sou um neopitagórico. Também uma ligação muito grande entre as duas. Queria, com certeza, já dizer, muito obrigado. Já dizer, fechávamos este ciclo de conversa. Muito obrigado. Queria cumprimentá-lo pela excelente conferência e queria trazer aqui, queria me apresentar, meu nome é Jair Zelo, tive um percurso profissional ligado à medicina, cirurgião-geral, agora estou retirado, e a palavra ou a frase que me faz intervir neste momento tem a ver com o questionamento que fez para a dignidade humana.
Quando fiz o curso e exerci a minha atividade, foi com uma carga de grande respeito e de dignidade em relação ao semelhante e à atuação no dia-a-dia, digamos assim. E também me apercebi ao longo destas décadas que houve uma barreira, houve uma parede que sinto que se ergueu neste relacionamento humano entre a atividade dos profissionais de saúde e os utilizadores, os doentes, que tem a ver com as tecnologias, com o grande desenvolvimento das tecnologias, não só no diagnóstico, mas também no uso diário, na utilização diária das técnicas de digitalização e da utilização dos computadores nesse relacionamento. Por outro lado, os próprios constrangimentos financeiros para, não só das famílias, mas também dos Estados, para darem, digamos assim, um tratamento que deveria ser considerado humanístico em relação às pessoas que utilizam esses serviços, dificultam isso. Quer dizer, há uma limitação e pensa-se que essa limitação vai crescer no futuro, com o aumento exponencial não só das doenças, algumas epidemias que estão a surgir, como as neoplasias, mas também com a diferenciação tecnológica para os tratamentos e o encarecimento desses tratamentos. De que forma é que pensa que isto pode ser resolvido para conseguirmos preservar este valor fundamental? Isto tem a ver também com o Politécnico, uma vez que forma pessoas que trabalham na área de saúde, no sentido de defender como fundamental esta dignidade dos humanos. Obrigado. Essa questão é muito interessante, eu agradeço muito. Mas atrevo-me a dizer o seguinte: aquilo que fez de si um médico que colocou a dignidade das pessoas no centro das suas preocupações não foram os conhecimentos estritos da engenharia da medicina, mas foi a educação provavelmente que teve, da faculdade, da família, etc., que o levaram a considerar os valores humanos como os mais importantes. E por isso é que eu penso, há de facto essa deriva de fabricação de técnicos nas mais diferentes profissões. Na área da medicina há um paradigma disso que é o Dr. House, que é o indivíduo que é aparentemente um extraordinário médico, mas detesta pessoas. Não existe um médico assim. Não é possível. E eu penso que aí nós temos a aprender, ou a reaprender, porque não se trata de aprender, trata-se de reaprender. Porque a área da medicina sempre foi uma área muito ligada às artes e às humanidades. Sempre foi. Isso perdeu-se, de facto, como disse muito bem. Não creio que tenha a ver com o número de pacientes, nem com o número de doenças, tem a ver com esta deriva que hoje se chama STEM, mas que se foi instalando nos últimos 30 anos ou mais, cada vez de uma forma mais forte, muito economicista, mas sobretudo muito ineficiente. A Ásia não tem minimamente essa perspectiva. Eu tive, há uns meses atrás, em Taiwan, fui convidado a ir lá fazer umas conferências e só quando lá cheguei é que percebi que tinha sido convidado pela Escola de Saúde Pública. Eu disse, mas por que raio é que a Escola de Saúde Pública me convida a mim? E eu comecei a dizer assim, eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Porque eu de medicina e de saúde só percebo estar doente. A minha única especialidade é estar doente. E quando estou doente, vou lá aos médicos e eles consertam. Quando consertam, ou então tiram partes do corpo, que é outra especialidade que os médicos têm. E eles interromperam imediatamente e disseram, e atenção, não era uma escola de medicina tradicional chinesa exclusivamente, nem fundamentalmente, o coordenador é o coordenador da Associação Internacional de Diagnóstico do Cancro de Mama, portanto, não lembro o nome exato, mas portanto, é um médico, é professor de uma série de universidades ocidentais. Ele disse, a medicina é obviamente uma disciplina das humanidades. E todos os nossos alunos têm filosofia como uma disciplina obrigatória todos os anos da faculdade, não é uma. Todos os anos da faculdade têm disciplinas de filosofia até o último ano do doutoramento. Isto que é o mês que agora está a discutir não é nenhuma novidade, atenção. Nas melhores universidades asiáticas, não na Índia, mas noutros países, isto está a ser instalado.
E, portanto, eu penso que a resposta será esta, quer dizer, o que também disse, não sei, acho que foi o colega ali que falou, que a reação dos alunos das tecnologias é muitas vezes melhor. É verdade. Nós trouxemos um professor de filosofia, Harold Sussan, que é da Universidade de Nova Iorque, a tomar há pouco tempo, e ele é especialista em ética na tecnologia, foi discípulo da Hannah Arendt. E eu falei com os meus colegas de engenharia, eles disseram, é uma boa ideia ele vir e tal, e nós trabalhamos juntos no mesmo grupo de investigação internacional, e eles ficaram todos espantados, não os meus colegas, mas ficaram todos espantados com a reação dos alunos. A reação dos alunos foi entusiástica. Porque a esmagadora maioria dos alunos, quando vai para o ensino superior, mesmo esses que andam aí a beber cerveja, etc., são pessoas normais, o que quer dizer que são pessoas boas e que gostavam de ser mais cultas. O problema é que a gente não os deixa. Portanto, nós a única coisa que lhes damos é dinheiro para as festas do calor, para não sei o quê, para se envedarem por aí. Dizemos que podem faltar a todas as aulas que lhes apetecer, que podem fazer barulho, que não podem chegar atrasados às aulas, etc. E no fim eles dizem, pronto, ok, ao menos deem no canudo. E eu penso que o caminho passa por aí. Volto a dizer, é mais fácil em instituições mais pequenas, com lideranças fortes, porque podemos convencer os nossos colegas, do que nas instituições muito grandes. Mas eu acho que muito importante aquilo que disse. Mas o que disse acho que se aplica não só à medicina. Acho que um bom engenheiro pensa nas pessoas que lá vão viver nas casas. Um bom arquiteto, já agora, desenha coisas não apenas para serem bonitas, mas para poderem ser utilizadas. O professor Pacheco de Amorim, que o professor Patrício aqui mencionou, eu já agora permitam-me dizer isto, nunca conseguiu abrir um curso de arquitetura em Tomar. Mas ele queria. Mas ele não era a pessoa mais diplomática do mundo quando se chateava. Então, o professor Pacheco de Amorim... Pois, mas o professor Pacheco de Amorim tentou convencer o Ministério a criar um curso de arquitetura. E alguém disse lá no Ministério, por acaso até sei quem, mas não interessa, ó Sr. Professor, já há muitos cursos de arquitetura. E o Pacheco de Amorim disse, há? Aonde? E o senhor lá disse, aqui e ali, assim, isso são cursos de arquitetura. Não sabia. Porque, não sabe, sempre que eu vou a uma casa de banho, eu entro na casa de banho e depois lá dentro lavo as mãos. E quando vou a sair, tenho que pegar na maçaneta onde houve 50 porcos antes de mim que não lavaram as mãos. Um arquiteto nunca cometeria esse erro. O curso que eu quero fazer em Tomar é para ensinar a fazer casas de banho. E isto tem a ver com a sua pergunta. Um arquiteto desenha aquilo muito bonito, mas não pensa nas pessoas. Olha, eu já tinha dito que era a última intervenção, mas eu pedi do professor que seja rápido, está bem? Para encerrar, já vai Sim, professor, eu sou Francisco Cid, sou professor nesta casa. Na sequência da pergunta feita pelo Dr. João Azevedo, surgiu uma outra dúvida que vinha desde há um bocadinho. Agradeço em primeiro lugar a brilhante, muito boa exposição que hoje aqui nos trouxe, as ideias que hoje aqui nos trouxe. Mas a questão é a seguinte: de que forma é que o ensino na globalidade e fundamentalmente o ensino superior neste momento em Portugal e também em Porto Alegre pode contribuir para o desenvolvimento de um espírito crítico e de uma capacidade de criticamente olhar a vida e a sociedade, principalmente numa altura em que ramos do conhecimento que vão ser tão importantes para que, claro, não sei muito bem, como são, por exemplo, a engenharia genética e a inteligência artificial, como é que o ensino superior atualmente pode contribuir para formar espíritos críticos, suficientemente críticos, para poderem dar uma opinião e pronunciarem sobre o desenvolvimento desse ramo do conhecimento. Obrigado. Eu penso que é um pouco a mesma questão. Isto não é a mesma questão, mas a resposta é um pouco a mesma. Precisamente quando se pensa em promover essa disciplina transversal, começando pela cara, eu sinceramente não acredito que o ensino superior
possa fazer muito mais do que aquilo que lhe compete. E o que lhe compete é formar pessoas precisamente com, não apenas com competências técnicas, que é o que hoje aparentemente mais interessa fazer, mas com competência crítica, com conhecimento crítico, com capacidade de formular juízos. E isso consegue-se precisamente, penso eu, fazendo do ensino superior a universidade. Universidade não no sentido do que nós temos aqui em Portugal, politécnicos e universidades, mas no sentido do universo, do conhecimento universal. A única vantagem de um estudante ir estudar numa universidade, ou um politécnico, é poder expor-se à convivência com outros ramos de conhecimento. É isso que lhe dá a ginástica para ter um pensamento crítico. Se ele for afunilar durante 3, 4, 5 anos só a estudar aquela coisa, e aquela coisa às vezes é filosofia, mas é aparentemente uma filosofia técnica, engenheiros de filosofia que só sabem daquilo e não sabem mais nada, ou de história, ou não sei o quê, não vamos muito longe. E de facto, se nós formos capazes de fazer uma pequena revolução, isso seria uma boa notícia nos jornais. Imaginem vocês lerem daqui por uns meses que 3 ou 4 politécnicos, ou quem sabe o conjunto dos politécnicos, eu acho isso mais difícil, mas acho que é perfeitamente realista, pelo menos, não sei se o Politécnico de Porto Alegre está interessado nisso, mas eu diria, se o Politécnico de Tomar e Porto Alegre decidissem que iam propor um programa destes, duvido que um governo pudesse dizer que não. Duvido que uma agência de acreditação pudesse dizer que não. Até porque temos muitos mecanismos para começar. Nós vamos começar em Tomar sem fazer nenhuma reestruturação de curso. Vamos, num primeiro momento, enfiar isso em disciplinas já existentes. Mas vamos anunciá-lo. E é evidente que se o anunciássemos em parceria com outro instituto, isso era um pequeno início de revolução no sistema de ensino superior em Portugal, capitaneado por politécnicos do interior. E aí estaria, por um lado, a responder à sua questão e, por outro lado, a responder à questão que caminhou esta sessão, que é como é que nós criamos novas centralidades, mostrando que somos capazes de ser melhores do que os que estão em Lisboa. Não é tão bons, não é que aqui também se façam umas coisas, é que em certas coisas nós podemos ser melhores. Efetivamente. E desse ponto de vista, participar de grandes processos de reflexão internacional vão no sentido do que muitas pessoas defenderam, e aqui em Portugal está alguma delas aqui na sala, que é o professor Patrício, mas que hoje começam a ter eco real para fazer políticas públicas. Penso que isso pode ser um caminho. Muito obrigado. Deixem-me só deixar uma nota, as notas finais, e agradecer, obviamente, toda esta reflexão que nos ajudou a fazer durante esta tarde, e numa perspectiva que eu também não estava à espera, sinceramente. E ainda bem, ao contrário do que o colega Raul disse há pouco, eu penso exatamente de maneira oposta. Eu tinha as ideias todas arrumadas na minha cabeça e agora ficou tudo baralhado. E é bom, porque eu acho que é preciso fazer este exercício para podermos evoluir, porque senão estamos sempre no mesmo sítio. E é bom que, de vez em quando, tenhamos alguém por perto que nos faça baralhar as ideias. Eu sou da E isto porquê? Porque olhar para este tema do ensino superior e desenvolvimento no interior, abordando a população, território, economia, educação, tantos outros temas, fazendo-nos confluir para a pessoa e para a dignidade humana, para mim este é o grande resumo que eu poderia fazer assim em poucas palavras da intervenção que tivemos. E que me agrada imenso, não é? Colocar o foco naquilo que é essencial e termos a certeza que no mundo e na sua evolução uma pequena parte é que é controlável. A grande parte não é controlável. E nós temos este vício de querer controlar tudo. E é impossível. E depois vivemos ansiosos, desesperados, porque não conseguimos ser eficazes, pois é impossível sermos eficazes quando queremos decidir e construir em cima daquilo que não existe, aquilo que não é possível. E, portanto, a desilusão instala-se. E, portanto, esta reflexão não é minha, foi feita pelo professor Luís Osterbeck, que muito agradeço, e que procurava resumir desta forma. E eu trazia 3 ou 4 notas que não resistem a deixá-las, porque eu acho que já não interessam mesmo para nada.
E, portanto, por esse motivo, eu ia deixar, porque é o raciocínio que fazemos normalmente quando abordamos este tema. E é para mostrar que, de facto, estamos errados. Ou, pelo menos, eu estou errado. Diversos estudos já demonstraram que existe uma forte correlação entre a localização do ensino superior e o desenvolvimento das regiões. Temos imensos estudos no mundo que demonstram claramente que jogam-se em favor de uma correlação positiva entre o ensino superior e o desenvolvimento das regiões. E depois também percebemos que os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles que sempre apostaram mais no ensino superior e na ciência. E continuam a fazê-lo. Apesar de serem os países mais desenvolvidos neste momento, continuam a colocar mais percentagem do seu PIB no ensino superior e na ciência. E, portanto, a divergência acentua-se. Apesar de tudo isto, como é que Portugal atua? E Portugal, neste momento, gasta 1,3% do PIB no ensino superior e na ciência, quando a média da OCDE é de 1,7%. Portanto, continuamos a gastar abaixo da média da OCDE. O recente relatório da OCDE sobre o ensino superior e a ciência, terminou há pouco, não é? Que foram anunciados os resultados há poucos meses, vai reforçar essa necessidade de se apostar mais no ensino superior e na ciência e duplicar o financiamento até 2030. É qualquer coisa de extraordinário e que obriga claramente uma reorientação e uma abordagem completamente diferente do que estamos a fazer hoje. Isto é uma questão de prioridade mesmo. E depois temos um facto curioso. Temos uma oferta de ensino superior concentradíssima numa pequena faixa do território. Temos 54% da nossa oferta de ensino superior em Lisboa e Porto. Não é? Aquela expressão, depois tudo o resto é paisagem, é basicamente isso. Não é? Mas depois olhamos para outros países, e eu anotei para não errar, por exemplo, França, Paris e Lyon têm apenas 20%. No Reino Unido, Londres e Edimburgo têm 16%. Na Alemanha, Berlim e Munique têm apenas 12%. Na Holanda, Amsterdã e Eindhoven têm apenas 8%. Portanto, nós somos aqueles que vamos a marchar certo, não é? Portanto, nem entendemos que somos os que vamos a marchar certo. E isto tudo tem vindo a agravar. 2000 para cá tem vindo a agravar. E depois ainda se levantam aí discussões acerca de cortar 5% na oferta de vagas em Lisboa e Porto para vir para o interior. Parece que ainda é uma coisa muito grande. Portanto, não faço mais comentários, porque isto não vale a pena comentar. Depois só dizer o seguinte. Em 2013, num congresso sobre o ensino superior e o interior, que foi realizado em Bragança, estas evidências e estas contradições foram lá todas tratadas. Em 2014, foi apresentado um estudo sobre o impacto económico dos politécnicos nas regiões onde estão inseridas e onde se evidenciou o bom investimento que é ter criado e desenvolvido esta rede de ensino politécnico. Em maio de 2018, o Movimento pelo Interior constituiu um grupo de personalidades bem conhecidas e apresentou um relatório com um diagnóstico do interior e um conjunto de medidas muito concretas. Em julho de 2018, foi apresentado o Programa de Valorização do Interior. E devemos todos estar bem lembrados da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que se extinguiu exatamente com a criação, com esse relatório e com a apresentação de 65 medidas. Em outubro de 2018, já estamos quase a terminar, em Porto Alegre realizou-se o Congresso organizado pelo Movimento Melhor Alentejo, onde estiveram presentes especialistas, diversos governantes, Presidente da República, e em que a temática foi a mesma. Não é? Estão recordados, discutiram-se soluções para o desenvolvimento do Alentejo. E tudo isto, e esqueci-me certamente muitas outras questões. Portanto, tudo isto tem sido feito. E o que é que mudou? Não é? É a questão que termina. E, portanto, queria dar razão. De facto, a decisão não está nestas coisas. Nós insistimos em fazer, em organizar, em fazer diagnósticos. As medidas são apresentadas. O que acontece é que muitas discriminações fiscais, choques fiscais, centralização de serviços públicos, forte investimento em mobilidade terrestre, rede viárias, etc., água, e nada aconteceu até o momento. Não é? Tantas medidas, tantas propostas muito concretas, nada aconteceu. E, portanto, o diagnóstico
está feito, bem feito. As consequências da inação estão à vista de todos. É urgente, obviamente, uma resposta, apesar da pequenina parte que nós temos de capacidade de inverter tudo isto, mas não podemos deixar de fazer a nossa parte também. E existe vontade ou não existe vontade, quem tem poder. Eu termino dizendo o seguinte, e pergunto-me muitas vezes como é que foi possível os portugueses de há mais de 500 anos de ter um império intercontinental e os portugueses da atualidade não conseguirem sequer gerir um retângulo tão pequeno. Mas pronto, mas é tudo que tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.